Vamos falar um pouco mais sobre os sujeitos que respondem muito bem à hipnose, também conhecidos como sonambúlicos. Existem pessoas que respondem muito bem à hipnose. Basta que essas pessoas fechem os olhos, se concentrem e comecem a alterar completamente a sua percepção da realidade. E conseguem obter facilmente fenômenos como amnésia, anestesia e até mesmo alucinação usando apenas a sua mente. Essas pessoas têm sido identificadas há muito tempo pelos magnetizadores e pelos hipnotizadores. Aliás, eu me arrisco a dizer que não fosse a existência dessas pessoas, dificilmente a hipnose teria avançado ao longo do tempo. Eu digo isso por um motivo. Ainda que todo mundo possa entrar em auto-hipnose e obter benefício desse procedimento, é justamente a existência de pessoas fantásticas que conseguem obter fenômenos incríveis com a sua mente, que realmente chamam a atenção ao fenômeno da hipnose. Pessoas querem aprender hipnose ou auto-hipnose, muitas vezes por verem alguém conseguindo anestesiar completamente seu braço, ou até mesmo comendo uma cebola achando que é uma maçã. Alguém utilizar auto-hipnose para algo considerado mais simples, como aumentar a produtividade ou dormir melhor, dificilmente teria chamado a atenção da comunidade científica ou até mesmo dos místicos. É justamente a existência dessas pessoas que entram facilmente em hipnose que existe todo um imaginário, toda uma fantasia por trás do fenômeno. Agora, como seria possível que alguém mentalmente saudável, que não possua o transtorno de personalidade conhecido como esquizofrenia, seja capaz de alucinar usando apenas a sua imaginação? Nós, hipnotistas, costumamos chamar essas pessoas de sonambúlicas. Ora, mas se hipnose e o sono são fenômenos completamente distintos, por que utilizamos um termo relacionado a um distúrbio do sono, que é o sonambulismo, para identificar essas pessoas, para identificar esse estado de transe? Essa aproximação entre o sono e a hipnose nos remete lá ao início da hipnose, na época de Mesmer. Mesmer era um médico responsável por várias curas milagrosas. E todas essas curas eram baseadas na teoria do magnetismo animal. Uma teoria segundo a qual seria possível que alguém muito experiente, um magnetizador, fosse capaz de realmente manipular o fluido cósmico universal e realizar um rebalanceamento energético nos pacientes. E esse rebalanceamento energético permitiria a cura para várias doenças inexplicáveis. Um dos alunos de Mesmer, o Marquês de Puysegur, fez uma descoberta que mudaria não apenas a história do magnetismo, mas também a história da hipnose para sempre. Um dos primeiros pacientes de Puysegur era Victor Reis, um jovem camponês de 23 anos que fazia parte de uma família que trabalhava para a família de Puysegur há várias décadas. Victor, que sofria de uma doença respiratória leve, foi muito facilmente magnetizado por Puysegur. No entanto, ao ser magnetizado, Victor tinha uma reação muito distinta de todos os outros pacientes. Naquela época era muito comum que as pessoas magnetizadas mostrassem um estado conhecido como convulsão mesmérica, um estado em que a pessoa fica realmente se estribuchando no chão, com movimentos, espasmos musculares. De acordo com a teoria magnética, essa convulsão mesmérica seria responsável por somatizar neuroses e eliminar esses problemas psiquiátricos. No entanto, Victor Reis não mostrava realmente uma convulsão mesmérica. Em vez de ter uma convulsão mesmérica, Victor Reis parecia entrar num estado de sono, mas um estado de sono muito peculiar, em que ele aparentemente estava ainda mais consciente, ainda mais atento do que no estado de vigília. Segundo Puysegur, ele falava em voz alta e conseguia responder perguntas como se fosse uma mente bem mais brilhante do que no estado de vigília, no dia a dia. E nesse estado, Puysegur parecia ampliar suas habilidades sensoriais. Segundo Puysegur, ele era capaz de ouvir uma música que Puysegur apenas murmurava. E o mais incrível é que, após entrar nesse estado, Victor tinha uma amnésia espontânea. Ele frequentemente não se lembrava do que tinha acontecido. Intrigado com o acontecido, Puysegur desenvolveu um protocolo capaz de levar outros pacientes também para esse estado. Quando os outros pacientes também entraram nesse estado,
eles pareciam também mais inteligentes e conseguiam, segundo Pissinger, até mesmo prever a evolução do seu tratamento, algo que Pissinger chamou de pré-sensação. E, inclusive, segundo Pissinger, esses pacientes eram até mesmo capazes de prescrever o seu próprio tratamento. Inicialmente, Pissinger chamou esse estado de crise perfeita. Um estado parecido com o estado de vigília, em que o sujeito magnetizado respondia completamente aos comandos do hipnotizador e, após o processo, obtinha uma amnésia espontânea. E tão logo esse estado foi identificado, Pissinger identificou uma semelhança enorme desse estado com o chamado sonambulismo, aquele distúrbio do sono em que a pessoa levanta, movimenta, conversa, enfim. E devido a essas semelhanças, Pissinger passou a chamar esse estado de sonambulismo artificial. Observe que naquela época não tinha sido feito ainda completamente a distinção entre hipnose e sono. E foi por isso que acabou se escolhendo um nome, sonambulismo, ou o termo sonambúlico, sonâmbulo, para identificar um nível de hipnose e uma habilidade inata de responder às sugestões hipnóticas. Publicamente, Pissinger mantinha-se muito fiel à teoria de Mesmer, do magnetismo animal. No entanto, a sua prática era completamente diferente. Por isso, ele conseguia obter o chamado sonambulismo artificial, em vez de obter as chamadas convulsões mesméricas. E Pissinger foi o primeiro a identificar a chamada diferença individual de suscetibilidade e hipnose. Ou seja, ele percebeu que algumas pessoas tinham uma habilidade maior do que outras para acessar o chamado sonambulismo artificial. Em 1784, Pissinger publicou um livro em que ele descrevia o tratamento de 61 pacientes, dos quais apenas 8 conseguiam obter o chamado sonambulismo artificial. Como foram 8 pessoas dentre 61, a taxa de sucesso para a obtenção do sonambulismo artificial para Pissinger era em torno de 13%. E nos anos seguintes, esse sonambulismo artificial foi estudado por um outro grande hipnotista, o chamado Abad Faria. E o Abad Faria se convenceu que o sonambulismo artificial acontecia devido à sugestão, e não por causa do magnetismo animal. Segundo ele, algumas pessoas nasciam com uma habilidade inata de serem mais sensíveis à sugestão, fossem elas magnetizadas ou não. E o Abad Faria foi realmente o primeiro a listar as sugestões hipnóticas e o que era possível de alcançar com a sugestão. Então ele identificou aqueles mesmos fenômenos que você provavelmente já ouviu falar, como catalepsia, amnésia, alucinações visuais, auditivas, gustativas, anestesias, entre outras sugestões. O Abad Faria afirmava que ele tinha obtido o chamado sono magnético, algo que a gente poderia chamar nos dias de hoje de colocar em transe, em torno de 5.000 pessoas. No entanto, segundo o Abad Faria, apenas 1 a cada 5 ou 1 a cada 6 pessoas conseguiam realmente atingir aquele nível conhecido como sonambulismo artificial, ou seja, em torno de 17 a 20% das pessoas magnetizadas. Aliás, uma estatística bem próxima daquela que já tinha sido obtida por Pissinger. Em português, costumamos chamar essas pessoas que atingem o sonambulismo artificial de sonambúlicos. Ainda que sonâmbulo e sonambúlico sejam sinônimos, acabou tornando-se padrão na hipnose, em português, chamar as pessoas que têm grandes respostas à hipnose como sonambúlicas. E desde a época do Abad Faria até os dias de hoje, vários cientistas têm procurado identificar como que esses fenômenos hipnóticos são distribuídos em uma população. Quantas pessoas conseguiriam obter o chamado sonambulismo artificial? Um desses estudos culminou na criação da chamada escala de Stanford, de suscetibilidade à hipnose. Essas escalas costumam identificar os fenômenos entre aqueles que são mais comuns de serem obtidos, como os movimentos ideomotores, levitação da mão, mãos magnéticas, até aqueles que são mais raros, como, por exemplo, uma alucinação auditiva, alguém ouviu um som que realmente não existe. E as escalas identificam os fenômenos hipnóticos, desde aqueles mais comuns, como os movimentos ideomotores, aqueles movimentos como da mão magnética, livros e balões, até mesmo os fenômenos hipnóticos mais raros, como uma alucinação musical,
E aí, gostou dessa aula de auto-hipnose? Deixe seus comentários, deixe sugestões e até a próxima.